Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos estudar o primeiro dos ditos de Jesus, que começam com a expressão ouvistes o que foi dito. Então nós vamos ler o primeiro deles, que se encontra em Mateus 5, 21 até o verso 26, e depois vamos estudar. Diz assim a palavra de Deus: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo ensino de Jesus. Agradecemos, ó Deus, porque esse ensino nos confronta e deve confrontar não só nossa mente, nosso intelecto, mas deve confrontar o nosso coração. Por isso nós rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos confronte, e assim nos ensine a tua verdade e a tua vontade para a nossa vida. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Amém. Deus faz as coisas sempre de maneira muito interessante, irmãos. Eu costumava dizer, já dei esse exemplo no passado outras vezes, sempre que eu era convidado para ir tratar de temas de família, em algum congresso, algum evento, algum encontro de casais, podia ter certeza que naquela semana eu ia ter uma briga com a Denise ou com os meninos. É marcante. Acho que Deus ensina a gente no processo. E adivinha o que eu mais lutei comigo mesmo essa semana? Com ira. O que eu mais lutei essa semana? Posso dizer que eu passei uma semana com raiva. Não se preocupem, não foi com ninguém da igreja, tá bom? Fiquem tranquilos. Não foi em casa, mas com situações que se apresentaram e com pessoas que estavam envolvidas nessas situações e que me deixaram tristes e que me deixaram frustrado e que fizeram com que o meu coração ficasse irado. Todos nós passamos por isso. A grande questão é como é que a gente vai lidar com isso. E o que é que nós fazemos disso na nossa vida. E o que é que a Escritura nos ensina devemos nós fazer e como agir e reagir. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. O cristão, o crente, ele já é um bem-aventurado. Ele já se humilhou na presença de Deus e ele vive humildemente na presença de Deus por causa do seu estado de pecado. Eu pequei, eu chego diante de Deus e eu digo: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Se você ainda acha que você tem alguma coisa para dar para Deus, você acha que você ainda tem alguma virtude
virtude para trazer diante do Senhor. Esqueça, meu querido, você não tem, eu não tenho, nós não temos. O humilde aqui é o abaixo da linha de pobreza, é aquele que não tem absolutamente nada. Humilhado, ele chega diante de Deus para receber o reino, é verdade, mas chega de mãos vazias. Ele chora por causa desse estado, por isso ele é um bem-aventurado. Por causa do seu estado de miséria, ele derrama o seu coração na presença de Deus, e agora ele sabe que não tem direito nenhum, e porque ele não tem direito nenhum, ele vive em mansidão, ele sabe usar da força certa, ele não vive reclamando os seus direitos, ele sabe que ele é um devedor. Ele tem fome e sede da justiça de Cristo, ele sabe que não tem justiça própria, ele se torna um misericordioso e por isso o Senhor limpa o seu coração e essa pessoa, ele se torna alguém que promove a paz, que trabalha para a paz e que luta pela paz. Parece uma coisa contraditória, lutar pela paz, mas é exatamente isso. E no fim, recebe um prêmio. Além de herdar a terra, receber o reino de Deus, além de ser consolado, além de receber todas essas bênçãos que estão descritas aí em várias dessas bem-aventuranças, até o fato de que veremos a Deus e seremos chamados filhos de Deus, o grande prêmio que nós recebemos nesse mundo é a perseguição. Bem-aventurados sois, quando por causa do meu nome vos perseguirem e contra vós, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Esse é o nosso prêmio. E nesse mundo a gente vive dessa maneira. Você quer fazer, falar e viver as coisas que Cristo ensinou. Então você vai insistir pela verdade. Lá no ambiente do seu trabalho, que talvez prevaleça a mentira, o que acontece? Alguém vai te perseguir por falar a verdade. Talvez o seu próprio chefe. Não, esse eu não posso confiar nele. Por quê? Eu não posso confiar nele porque ele fala a verdade. E eu minto, se eu minto, como é que eu vou fazer esse negócio? Ele vai me trair na hora que eu vou precisar dele. Falar a verdade, amar a verdade, trabalhar pela verdade. Quando dois estiverem se bicando, você vai lá, né? Você chega lá, não porque você é da turma do deixa disso, mas porque você é um promotor da paz, um pacificador. Você chega lá e aí você arruma dois inimigos. E por aí vai. Esses são os motivos, por causa do nome de Cristo, recebendo a perseguição. E nessa situação é que a Escritura diz, o Senhor Jesus diz que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. É a gente que vai fazer a diferença. É o cristão com o seu caráter, o caráter de Cristo agora nele, é que vai salgar a terra na sua podridão, é que vai ressaltar o sabor das coisas boas que porventura existam, é ele que vai trazer luz no meio das trevas, e ele vai fazer isso por meio do cumprimento da lei de Cristo. É por isso que o Senhor Jesus na sequência diz, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei, os profetas. E Jesus cumpre a lei, Jesus cumpre tudo que está escrito na Escritura a respeito de si mesmo, e ele vai até as máximas consequências para que toda a verdade de Deus possa ser executada e nós, seus filhos, possamos finalmente experimentar a doçura da lei. Descobri que a lei de Deus não é uma maldição sobre mim. Agora a lei de Deus é doce para a minha vida, porque Cristo cumpriu a lei, agora na sua graça eu posso amar a lei e cumprir. É isso que Jesus explica aqui nesse texto. E a gente vai falar assim, bom, agora ficou fácil cumprir a lei, não é? Não, bem ao contrário. O Senhor Jesus termina a parte anterior do texto dizendo no verso 20 que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. E lembra quem eram os escribas e os fariseus? Os escribas e os fariseus eram os legalistas. Então eles tinham uma tendência a cumprir a justiça na letra da lei. A fazer, olha, se é isso, então eu vou fazer isso dessa maneira. E eles então tinham essa carga legal sobre eles.
240 e tantos preceitos positivos, 300 e não sei quantos preceitos negativos que eles extraíam do Antigo Testamento e viviam lá com a cartilhazinha dizendo: esse eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri. Eu dei tantos passos, eu não trabalhei. Eu fiz tantas coisas, eu cumpri o dia do Senhor fazendo isso, e assim por diante. E o Senhor Jesus diz: olha, vocês acham que é fácil? Não, não. A justiça de vocês deve exceder a justiça dos fariseus. Deve estar acima nos seus valores. E então, nessa manhã, nós vamos aprender com o Senhor Jesus como é que Ele interpreta essa lei, de maneira que nós, seus filhos, bem-aventurados que somos, possamos viver nesse mundo como sal e luz, tendo uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. E a primeira coisa que nos chama a atenção no texto é quando o texto começa assim, dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Ora, nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 20, que isso foi de fato o quê? Dito. Dito por quem? Dito por Deus. Nos 10 mandamentos, Deus disse: não matarás. Que na verdade é assassinarás, não assassinarás. E Jesus então vai nesses vários textos nos quais a gente tem essa fórmula, né? Olha aí na sua Bíblia, o verso 21 e 22. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Verso 27, ouvistes o que foi dito? Verso 28, eu, porém, vos digo. Verso 33, também ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Verso 38 e 39, ouvistes, eu, porém, vos digo. Verso 43, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E a impressão que as pessoas, a maioria das pessoas tem ao fazer a primeira leitura desses ditos é o seguinte: Jesus aqui está contrariando a lei. Afinal de contas, cada uma das vezes que está escrito assim, ouvistes o que foi dito, é um mandamento. Se Jesus diz logo após, eu porém vos digo, o que parece na nossa cabeça? Que Jesus vai interpretar o quê? Ao contrário. E aqui está o nosso primeiro erro de percepção. Jesus não interpreta nada ao contrário. Jesus, na verdade, o que ele vai fazer como verdadeiro intérprete é pegar a tradição da interpretação dos fariseus e dos escribas e vai corrigi-la nos seus erros. Sabe por quê? Porque a interpretação deles era uma falsa interpretação. A tradição interpretava de maneira errada a verdade, e ela usava então de legalismo, superficialidade, carnalidade, hipocrisia no processo de interpretar. Então, se alguém merecia levar chibatadas, 50 era considerado muito. Então, quantas eu dou? Eu dou 49. Ok? Você sempre vai um pouco antes. Ora, como se 49 não fosse tão dolorido quanto 50, porque depois da segunda você já não sente mais individualmente, você já sente coletivamente, né? É como se todas estivessem lá. Como se aquela última chibatada fosse aquela que ia matar. E as outras 49, não. E assim vai, esse tipo de legalismo, essa interpretação superficial, mecânica, que justifica os nossos pecados, é o que Jesus vai combater nessas interpretações. Então, aquilo que Jesus vai dizer a partir de agora, nesses vários ditos, é a verdadeira interpretação. Então, quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não matarás, e nesse nosso primeiro dito aqui, quem matar estará sujeito a julgamento, Jesus vai fazer a interpretação correta, até porque quem assassinasse, na verdade, ele passava pelo quê? Pela pena de morte. Então, eles estavam diminuindo a pena veterotestamentária. Porque quem assassinasse, ou seja, aquele que cometesse um crime, um assassinato doloso com a intenção de matar, a pena dele era a pena de morte. E aqui eles estão reduzindo, dizendo, se alguém assassinar o outro,
Então é o seguinte, a gente vai julgar. Não, a lei era já dura o suficiente, dizendo o que é que deveria acontecer. E então nós precisamos olhar para a interpretação de Jesus aqui do texto. Essa é uma interpretação do Senhor para os filhos do reino, para os bem-aventurados. Jesus não está modificando nenhuma lei de Moisés, Jesus não está modificando o ensino dos Salmos, até porque grande parte do texto do Sermão do Monte é baseado no livro dos Salmos. Jesus não está contrariando nenhum dos padrões dos profetas, ou seja, nada nas Escrituras é negado por Jesus. É tudo absolutamente confirmado por Jesus. O problema dos fariseus e dos escribas é que eles faziam uma inversão da verdade de Cristo. Eles invertiam a verdade para confirmar a verdade aos seus próprios padrões de carnalidade, autojustiça, que faziam com que eles exaltassem a lei cerimonial e rebaixassem a lei moral de Deus. Então, sim, Jesus aqui está contrariando, ele está confrontando a falsa interpretação. E nós precisamos entender qual é a verdadeira interpretação. Ora, como é que nós interpretamos os mandamentos de maneira correta? E a gente vai trabalhar cada um desses ditos nos próximos dias, não é? O 6º mandamento diz: não assassinarás, ok? A gente sempre lê, as nossas tradições sempre trazem não matarás, mas a palavrinha que aparece lá, tanto no livro de Êxodo, quanto no livro de Deuteronômio, capítulo 5, que é a repetição da lei, é a palavra usada no Antigo Testamento para assassinato, ou seja, é o crime doloso, é aquele que vai com a intenção de matar o outro por uma causa, seja ela pessoal, tola, e aí tem várias gradações daquilo que pode ser considerado um assassinato e assim por diante. Ora, o que é que Deus requer quando Ele dá na forma negativa o 6º mandamento? Ele dá para a gente aquilo que nós lemos na pergunta e na resposta do catecismo. Na verdade, positivamente, quando Deus proíbe o assassinato, ele exatamente nos ensina o ponto positivo. Se assassinar é proibido, então o que eu devo fazer? Eu tenho que lutar para preservar a vida. E se você olhar, um dos primeiros crimes, ou o primeiro crime que é relatado em toda a Escritura, que se encontra em Gênesis capítulo 4, qual é? Um assassinato. Nós já lemos, nós conhecemos a história de Caim e Abel. Lembra como é que Caim agiu? Ele agiu bem, tranquilão. Ele falou assim: irmão, vamos lá no campo. Ele estava com inveja no seu coração, porque seu irmão Abel havia sido recebido na presença de Deus, a oferta dele havia sido recebida na presença de Deus, e ele friamente calculou a morte do seu irmão, disse: irmão, vamos ao campo. Quando chegaram ao campo, ele pegou uma pedra e matou o seu irmão, ferindo-o na cabeça. E é por isso que a própria Escritura reconhece que quem é assassino e mentiroso desde o princípio, quem é? Aquele que é considerado o pai da mentira, Satanás, aquele que domina e que leva aquele homem, Caim, a assassinar o seu próprio irmão. Um ato terrível, um ato frio, um ato calculado de morte. E é por isso que o próprio Senhor, ainda no livro de Gênesis, capítulo 9, faz o que? Ele estabelece a pena capital. Aquele que tirar a vida do seu irmão, o sangue dele será requerido. E é assim que a pena capital é instituída. Ora, o que os fariseus fizeram? Eles disseram o seguinte: assassino é só uma pessoa que literalmente vai lá e mata o outro, tira a vida
física do outro. E é isso que Jesus está combatendo aqui. Ele está dizendo, não. Vocês estão achando que assassinar é só chegar lá e dar o tiro no coração, a dar a facada, ou dar a pancada na cabeça e ver o sangue escorrer? Não. Muito ao contrário. Eles tentavam colocar o assassinato só no ato físico, quando na verdade o que nós temos aqui é o Senhor Jesus aplicando e ensinando que o assassinato é um pecado que começa no nosso coração e na nossa mente. É aquela famosa vontade de matar o outro. É aquela ira e aquela raiva que muitas vezes domina e toma conta do nosso coração, e eu posso ser capaz de dizer assim, melhor que tivesse morto, melhor que não tivesse aqui, melhor que não existisse. E é assim então que nós precisamos entender a verdadeira aplicação da proibição de não assassinar. E isso vai ser repetido em outros lugares da Escritura, a forma como normalmente nós cometemos o assassinato. Aí em 1 João o texto é muito óbvio, né? Ele diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Acredito que João estava ouvindo o sermão de Jesus. Ele está dizendo, aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, sabeis vós, todo assassino não tem a vida permanente em si mesmo. Muito ao contrário. João continua, nisto conhecemos o amor que Cristo deu à sua vida e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e não querer vê-lo morto ou assassiná-lo no nosso coração e mente. E a maneira de fazer isso, ela é variada, desde recusar a ajudá-lo, olha só o que o texto diz, ora, aquele que possui recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, nós precisamos, e o que João está refletindo aqui é a verdade de Jesus no Sermão do Monte, ele está dizendo assim, parem de ser hipócritas. Filhinhos, não amemos de palavra, não adianta você dizer que é irmão, não adianta você falar que ama, você tem que agir com amor e essa ação começa no coração com a verdade de Cristo. Todo aquele que disser no seu coração que ama, mas odeia, na verdade é assassino. Nós precisamos reaprender isso, queridos. É disso, ou é por aí que nós alimentamos o que gera no final um assassinato físico. Mas o assassinato ele começa no coração com o alimento da ira. E aí então agora vem a pergunta. Quem aqui nunca matou outra pessoa? Talvez você já tenha matado sua mãe, seu pai, seu irmão em casa, seu vizinho barulhento, seu colega de trabalho, seu irmão na igreja. E aqui Jesus, ele puxa o tapete de todo mundo, ele puxa o tapete dos fariseus e dos escribas que acreditavam na autojustiça e dizem assim, eu nunca matei ninguém. Dizendo, vocês estão aí, vocês sabem o que fizeram. Eu nunca matei ninguém. Não, queridos. O reconhecimento que nós precisamos ter aqui hoje é esse. Nós já matamos sim. Isso nos faz ainda mais necessitados do perdão, da graça de Cristo sobre a nossa vida. Porque é parte da nossa natureza caída sermos assassinos, assim como Caim o foi. Agora, é muito difícil as pessoas entenderem, e nós entendermos isso, que isso é uma coisa que nós não podemos nutrir na vida da igreja.
E é na vida da igreja que a gente aprende esse amor que evita a ira, que evita o ódio, que exclui essa a condição negativa de matar o outro na mente e no coração, para que nós possamos fazer isso no mundo no qual nós vivemos. E a gente é muito mesquinho. É interessante ver a pequenez do homem. Não é não? O cara te fechou no trânsito. Você está lá, santo, ouvindo louvores no rádio e dizendo no seu coração, tomara que ele bata. Você já fez isso? Tenho certeza que não. Tomara que o carro dele caia do despenhadeiro. Só que com essas coisas nós nutrimos o assassinato na nossa vida. A gente olha para os outros, a gente às vezes lê uma notícia, ninguém lê notícia mais, né? Alguém vê uma notícia e aí, lá o fulano de tal no trânsito, né, deu um tiro no outro, e aí a gente diz assim, tá vendo? O problema das armas. O problema não é da arma. O problema não é da arma. E a gente acha que a gente não tem o potencial de fazer o que aquele louco fez matando um outro por causa de uma fechada no trânsito. A gente acha que não tem o potencial. Mas se nós deixarmos nutrir a ira dentro do nosso coração, nós temos exatamente a mesma capacidade e possibilidade desse outro doido que fez isso. Nós não somos diferentes. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos aprender a ser diferentes. Não é natural em nós, mas nós precisamos passar por um processo de aprendizagem. Nós temos que aprender a trabalhar com o nosso coração, porque é o nosso coração que vai guiar os nossos atos. É por isso que o Senhor Jesus diz então o seguinte, eu porém vos digo, todo aquele que, na sua Bíblia, e aqui não está projetado agora, né, no texto, diz assim, sem motivo, esse sem motivo está entre colchetes, esses colchetes que aparecem aí, é porque há diferenças de manuscritos antigos, então tem vários manuscritos que não têm o sem motivo, mas não tem problema nenhum, porque dá para entender por que alguém em alguma hora colocou sem motivo. É porque em outros lugares a Escritura diz que há uma ira justa, há uma ira santa. Então ele está dizendo assim, quando essa ira é carnal, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão aqui não é só o irmão da igreja, mas ele está falando dentro do contexto do judaísmo, todo judeu irmão, no caso, nessa interpretação, ele estará sujeito ao julgamento. Essa interpretação, que era dos fariseus, ela dizia, olha, então se alguém cometer, vai ser julgado. Ora, o que acontece? Como é que a gente pode entender aqui essa questão da ira que nós alimentamos sem justiça no coração? Nós nos colocamos no centro do mundo. Aliás, nós vivemos um tempo perigoso, porque nós nos tornamos super protetores dos nossos filhos, os nossos filhos, e eles têm uma tendência, quando eles são super protegidos, a não entender e não saber lidar com o quê? Com frustração. Porque a gente não deixa eles passar por frustração. Não, se deixar um menino passar por frustração, se ele passar necessidade, se ele quiser e eu não der para ele, lá no futuro ele vai se tornar um assassino. É exatamente o contrário. Nós criamos os assassinos à medida em que nós não deixamos os nossos filhos passarem por nenhuma frustração, e lá na frente, quando eles forem frustrados e não souberem lidar com a frustração, aí eles vão fazer o que bem entender, o que eles acham que têm o direito para não passar pela frustração. E assim, nós mesmos deixamos que cresça na nossa vida
uma ira odiosa. Essa ira odiosa, normalmente, ela se manifesta pela nossa boca. Pode ser que você seja bem treinado para não falar. Mas se você alimentou lá no coração, e você lá no coração já disse, você já fez. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós alimentamos o nosso coração dessa ira odiosa, dessa ira que cresce contra o outro, porque eu me frustrei, porque eu queria ser o centro, porque eu queria estar numa situação diferente, isso vai acabar vindo na minha boca na forma de um insulto. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que o texto diz assim, esse irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto estará sujeito ao tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ora, tolo, na verdade, queridos, ninguém tem absoluta certeza de como é que era usado esse insulto lá naquele tempo. É a palavra raca. Então, se você quiser insultar alguém sem a população comum saber, você vira para ele e fala assim, raca, né? Você já insultou, mas você também não sabe bem o que é, mas era o insulto que eles usavam. Era um desprezo. Esse desprezo, quando eu insulto o meu irmão, significa que eu desprezo a imagem de Deus nele. E se ele é de fato um irmão ainda dentro do corpo de Cristo, agora eu insulto a imagem de Cristo que derramou o sangue para reconstituí-lo na imagem perfeita de Deus. Hoje, contemporaneamente, pode ser de várias maneiras, né? Eu tenho que ser cuidadoso aqui com as palavras que vou falar. Eu acho que já contei essa história uma vez. Eu disse numa sala de escola dominical, eu falei assim, irmãos, é um treinamento, a gente tem que parar de falar palavrão, né? Eu vim de uma vida na qual eu falava muito palavrão, precisei treinar. Tanto é que aqui nunca ninguém aqui me ouviu falar palavrão. E uma irmãzinha lá no fundo da sala levantou a mão assim e falou assim, eu já vi, pastor. Falou, oh meu Deus. Mas é porque eu tinha falado num sermão a palavra desgraçado, mas eu não estava xingando ninguém de desgraçado, mas ela vinha do catolicismo, e esse é um xingamento imenso quando você fala que o outro é um desgraçado. Mas, de qualquer forma, é quando a ideia da palavra é dizer assim, você é um oco, você não tem nada dentro. Mas hoje a gente chama o outro de imbecil, idiota, e aí por aí vai. Eu paro nessas duas. E assim nós trabalhamos para desprezar a imagem do outro. Para dizer, você não é nada. É como se a gente dissesse assim, você não tem a imagem de Deus. Porque você não tem a imagem de Deus, você é um animal. Então eu posso te tratar como um animal. Se bem que, na nossa cultura contemporânea, os animais recebem melhor tratamento do que os seres humanos. Se eu entendi direito, conseguiram fechar aquele Carrefour lá onde mataram o cachorro. É isso mesmo? Confirma-se isso? É verdade? Eu li... Não é. É fake news. Não conseguiram fechar. Mas pode ter certeza que se alguém puder, fecha. E aí ninguém está preocupado com quem trabalha, com quem... Nada. Porque mataram o cachorro. A nossa sociedade está invertendo as coisas de tal maneira, a tal ponto, que nós vivemos dessa maneira, desse jeito. Ora, a gente vê o próprio apóstolo Paulo, né, o próprio Senhor Jesus, dizendo que os homens são tolos. A gente tem isso no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 23, Lucas, capítulo 24, Paulo, capítulo 3 de Gálatas, ó Gálatas insensatos. Então a gente precisa reconhecer a loucura, a insensatez, enxergar isso nos outros. O problema é a maneira como a gente vai agir depois disso, alimentando isso no nosso coração, para que isso se torne uma ira odiosa. Esse desprezo pela imagem de Deus me coloca no centro do mundo e destrói o outro.
E isso pode acontecer com gente distante, pode acontecer com um cara que te fechou no trânsito, pode acontecer com alguém dentro do seu serviço, mas isso pode acontecer dentro da sua casa. E não é à toa que a gente vê que existem assassinatos dentro de casa. Porque nós alimentamos esse tipo de coisa na nossa vida. E isso é quebrar o sexto mandamento. Esse é o ponto do Senhor Jesus. Isso precisa ser diferente na vida do bem-aventurado. Jesus vai trabalhar 2 exemplos a respeito das consequências dessas duas coisas. Um exemplo diz respeito ao culto e à adoração judaica. Jesus é muito radical mesmo, como deve ser, como é a mensagem do cristianismo na contracultura. Ele diz aí no verso 25, no verso 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Imagina o seguinte, Jesus estava falando com um grupo de pessoas no Sermão do Monte, não é? Que foi feito nas imediações do Mar da Galileia. A pergunta é, onde é que tinha altar para os judeus? Em Jerusalém. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você for lá ao templo em Jerusalém, levar a sua oferta, e você esteve alimentando ódio, porque não é assim, que você estava lá um dia, na frente do altar, sempre opa, peraí, lembrei que eu tenho uma coisa contra o meu irmão. Não funciona desse jeito, você sabe disso, você sabe como é o seu coração, não é? Quando você tem uma coisa contra o outro, parece que você não perde uma oportunidade de alimentar aquela coisa. Então, é um estado de consciência, ou seja, se você tiver a consciência de que você está fazendo isso, você larga a oferta lá em Jerusalém, volta lá na Galileia para resolver o problema. É longe. E não tinha voo da Gol, não tinha ônibus, não tinha nada disso. Eram uns 2 dias de viagem, a pé. Tem que ser radical. Esse é o ponto do Senhor Jesus. Tem que ser radical com o ódio que nasce no nosso coração, porque senão ele vai tomar conta da nossa vida e nós vamos fazer coisas que são, sim, loucura estúpida. É por isso que casais podem se maltratar, chegar ao ponto da brutalidade física, porque alimentam ódio no seu coração. O outro exemplo é um exemplo da cultura. Ele diz assim, entra em acordo sem demora com teu adversário. Agora ele está falando da corte pública, provavelmente romana. Alguém ia lá reclamar diante do juiz, ele reclamava, falava do outro, e o juiz dizia, é uma causa boa, você pode trazer essa pessoa para vir julgar. Ele não mandava o oficial de justiça, ele deixava o indivíduo trazer. A ideia que a gente vê de alguns exemplos, pode trazer se for pelo pescoço, que seja. Porque o juiz já estava convencido da causa dessa pessoa, pode trazer. E ele ia lá buscar o indivíduo. É esse o contexto. Entra em acordo sem demora, ou seja, o cara foi lá e te pegou pelo pescoço para levar diante do juiz. O juiz já está inclinado para o lado dele. Então, no caminho, fala com ele, entra em acordo, porque o juiz já está inclinado a defender a favor dele. Ele vai entregar você ao juiz, o juiz vai entregar o oficial de justiça e você vai para a cadeia. E, na verdade, você não vai sair dali enquanto não pagar o último centavo. De novo, é um exemplo de luta que eu tenho que ter comigo mesmo, com esse adversário, porque eu julgo o adversário, para que isso não me custe esse ponto que está sendo dito aqui no texto. Sabe por quê? Porque a ilusão que nós temos é a ilusão da religião externa. Se eu não matei, tudo bem. Ninguém pode me prender. Jesus está dizendo, não se iluda, existe um justo juiz
E só esse sabe julgar o coração, mas lembre-se de uma coisa, ele julga o coração. E a consequência é uma sequência crescente, julgamento de tribunal, inferno de fogo. Não alimente ira no seu coração. Essa semana você vai passar por esses momentos e você tem que dizer lá no seu coração, lá na sua mente, diante de Deus, eu não posso fazer essas coisas. E talvez essa seja um dos momentos mais difíceis na vida pastoral, quando a gente vai aconselhar uma pessoa que faz isso normalmente. E ela não está disposta a se submeter à palavra de Deus. E você diz assim, você não pode fazer isso. E a pessoa diz assim, mas eu quero fazer. Eu tenho direito a ter raiva, eu tenho direito a ter ódio, eu tenho direito a alimentar essas coisas. Eu, se pudesse, queria ver essa pessoa morta. Vou falar para vocês, queridos, isso não ajuda nada na igreja, viu? Isso não ajuda nada na família. A Escritura diz que eu preciso chegar a um ponto numa justiça que é superior à justiça dos fariseus e dos escribas, no qual eu aprenda a amar o meu inimigo. Não é isso que a Escritura diz? Então é isso que eu preciso aprender a fazer na vida. O que a gente deve então aprender a alimentar no nosso dia a dia? Volto à pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster. Como eu devo preservar a vida? Essa parte nós já lemos. Os deveres exigidos no sexto mandamento são empenho cuidadoso, esforço legítimo para preservar a vida, resistindo, olha só, aos pensamentos, resistindo aos propósitos e subjugando as minhas paixões, evitando as ocasiões e as tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. E aqui não refere-se somente a tirar a vida física, senão a interpretação que o Senhor Jesus dá e que é a correta interpretação. Não alimentar o ódio contra o meu irmão. Isso vai demandar de você continuação da resposta. Paciência. Até em suportar a mão de Deus, porque às vezes a mão de Deus pesa. Paciência. Desenvolver sossego mental, alegria de espírito, uso sóbrio de todas as coisas, e aqui ele volta para a questão física, comida, bebida, remédio, sono, trabalho, recreio. Ele volta depois para a questão interior, pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandura, cortesia. Como nos falta isso, irmãos? A gente vê isso aonde? Agora, antigamente a gente via nos nossos diálogos, nas nossas conversas. Hoje a gente vê isso na mídia social. A gente vê as pessoas ali se batendo o tempo inteiro e alimentando a ira, alimentando as coisas ruins. Pacientemente, não, volto à frase, a longanimidade, alimentar a paciência, a prontidão para se reconciliar. Não quero nem ver essa pessoa, não quero me reconciliar com essa pessoa, essa pessoa fez tal coisa, eu não confio. Como assim? Você não devia confiar nem em você mesmo. É que muitas vezes a nossa justiça é tão grande para nós mesmos, pagando o bem no lugar do mal que recebemos, confortando, socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo o inocente.
A pergunta que nós não lemos, 136 do Catecismo: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Eu vou ler a resposta para vocês. Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outro, exceto no caso de justiça pública, ou seja, o Estado tem esse direito. A guerra legítima, não tem jeito de fazer guerra legítima, ou não tem jeito de se defender, às vezes pode chegar a tirar a vida do outro. Mas aí ele continua dizendo, o que é proibido? Negligenciar a vida do outro, retirar os meios lícitos necessários para preservar, e aí ele volta para o coração. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, as paixões excessivas, os cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho, recreios, palavras provocadoras, ficar no ouvido do outro, a opressão, a contenda, e aí depois ele volta para o físico, espancamento, ferimento, e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Esse é um chamado básico para o cristão, irmãos. Nós precisamos ser uma comunidade de fé e amor que pratica de fato essas coisas. Não significa que em momentos você não terá esses conflitos, não significa que em momentos não vai passar pelo seu coração, não significa que em momentos você não vai ter raiva, mas a grande pergunta é o que é que você vai fazer de cada uma dessas coisas. O que fazer? Primeiro, na submissão à palavra de Deus, por exemplo, você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Você tem duas coisas que você pode fazer aqui hoje. Você pode acatar a palavra e dizer, Senhor, aplica essa palavra na minha vida. Ou você pode sair daqui hoje e dizer assim, esse pastor está passando do limite. E eu espero que eu não esteja passando do limite. Mas que a Escritura seja a espada para dividir junta e medula e discernir o que vai no seu coração. Então a primeira coisa é você desenvolver um coração que ama a vida. E isso acontece quando nós nos submetemos à palavra de Deus em comunidade, em comunhão. Não tem jeito de ser crente sem igreja, não tem jeito de ser crente sozinho. A não ser que você estivesse numa ilha isolada onde não houvesse mais ninguém. Deus vai te manter na fé, não se preocupe. Mas enquanto você tem a oportunidade de comunhão e diz assim, eu não vou lá porque eu não quero ter comunhão, você não vai aprender a desenvolver um coração que ame a vida. O oposto disso é lutar contra a natureza assassina do seu coração. Como é que você faz isso? Primeira coisa, reconhecendo. Pode ser que você esteja me ouvindo aqui hoje e falando assim, não pastor, mas eu não sou assim não, eu sou bonzinho. Você não me conhece, você não pode julgar meu coração. Bom, eu não estou julgando seu coração. Quem está julgando seu coração é a Escritura. E a Escritura já julgou o meu. E para que você não pudesse dizer ao contrário, eu comecei dizendo do meu coração. Meu coração é assassino, sim. Sabe uma coisa que mais traz à tona meus instintos assassinos? Deve ter algum filme com esse nome, obviamente, né? Crítica. Julgamento. Segunda coisa, quando eu quero fazer o bem do reino e no caminho eu encontro gente legalista. Pensa numa coisa que me tira. Mas eu uso isso, eu estou dizendo, não, meu propósito é bom, então eu faço o quê? Eu me dou o direito de assassinar o meu irmão, porque eu, afinal de contas eu estou fazendo uma coisa boa. Todos nós temos uma necessidade idólatra de reconhecimento, de apreciação. E quando não somos reconhecidos e apreciados, o que a gente faz? A gente deixa essas coisas todas transparecerem. Então, reconheça a natureza assassina do seu coração. Enquanto você não reconhecer isso,
você não vai poder mudar, porque você vai estar colocando seu coração num estado melhor do que o que ele tem. Na comunidade dos santos, você vai aprender a amar a Cristo, e Cristo é quem me ensina a amar o meu próximo. Quarto, faça do perdão um exercício objetivo. Sabe aquela pessoa difícil de engolir, que te maltratou, que estragou uma parte boa da sua vida, e que talvez você não consiga se reconciliar com ela positivamente? Essas pessoas existem. Isso não dá direito a você, no seu coração, de alimentar ódio, ira, rancor contra essas pessoas. Porque se você continuar fazendo isso, você vai continuar alimentando um coração assassino. Temos que lutar. Não sei qual a situação você passou na vida que trouxe isso sobre você, só você sabe. Mas você precisa lidar com essas coisas. Como é que você faz isso? As duas respostas do catecismo: resistindo os pensamentos e propósitos, subjugando as paixões. Você chega diante de Cristo e diz: Senhor, eu tenho tanta dificuldade com isso, eu luto tanto com isso, mas o Senhor sabe e pode fazer essas coisas. Lute contra a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, e contra todas as paixões excessivas, porque elas é que te levam a esses extremos. Acho interessante que nossos irmãos colocaram os cuidados demasiados. Sabe o que é cuidado demasiado aqui? É quando você cuida de uma coisa a tal ponto que essa coisa se torna um objeto da sua idolatria, que você, quando o objeto é tocado, você manifesta o ódio. Tivemos um episódio desse essa semana, não foi? Passou em todas as televisões. Um pai e uma mãe seguraram um filho de outra pessoa para o filho bater. E hoje em dia, cuidado, que você faz, está tudo em câmera, né? A gente fala isso, a gente esquece que tem alguém que vê todas as coisas. Deus vê, inclusive, o nosso coração. Os cuidados demasiados nos levam a excessos e, às vezes, a ira. Então, nesse sentido, queridos, essa é a nossa luta. E assim é que nós devemos trabalhar. E só podemos fazer isso diante de Cristo, com Cristo, para Cristo.